Meus irmãos, quantos desejam viver em águas profundas? Quantos? Uau! Deus tem falado comigo muito, irmãos, sobre profundidade. Eu queria dar uma nova perspectiva acerca da profundidade para todos vocês, meus irmãos. Como é possível ir mais fundo? Quando a gente pergunta, um pregador pergunta, quantos desejam ir mais fundo? Muitas pessoas levantam as mãos. Mas isso parece talvez um tanto clichê, me desculpe usar essa expressão, porque parece ser natural, mas não tão real na vida dos irmãos. Se eu perguntar, como disse, quantos desejariam ir mais fundo, talvez você levantaria sua mão, muitos ergueriam os braços, mas talvez a gente não faça ideia, irmãos, do que realmente isso significa. Existe algo aqui, irmãos, que a gente precisa entender quando pedimos certas coisas para Deus. Já teve a impressão de pedir algumas coisas e lá na frente você falar, não era bem, ainda bem que Deus não me deu aquilo, porque talvez não seriam bênção para a minha vida. Eu já tive essas coisas com Deus, de falar, Deus, ainda bem que o Senhor não me deu aquilo lá, eu não tinha maturidade para receber. Pois bem, para ir mais fundo, a gente vai ter que suportar um pouco de pressão. Eu queria trazer uma analogia bem simples aqui, acho que a maioria de nós tem um relógio. Hoje os relógios eles funcionam muito mais do que somente um relógio. Como celular eles viraram smarts, não é verdade? Então hoje a gente atende a ligação do telefone pelo relógio. O relógio te dá a temperatura ambiente. E muitos relógios são à prova d'água ou resistentes à água. Um relógio pode receber só respingos, que está tudo bem. Outros relógios podem ir a 10 metros, outros a 50, outros a 100 metros. A diferença entre um relógio raso para um relógio que vai no profundo é a pressão que esse equipamento suporta. A pressão que ele suporta vai fazer toda a diferença entre um equipamento e outro. Eu queria que os irmãos, nesta manhã, abrissem comigo a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 17, nós vamos ler até o versículo 32. Livro do apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha com que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, esta é a sua palavra, e nós tememos e trememos diante dela. Obrigado, Deus, porque nós vamos nesta manhã, Pai, ter uma nova perspectiva do que é viver em profundidade, do que é realmente viver em águas profundas. E eu espero que nesta manhã o coração do meu irmão que está aqui, que está em casa, seja encontrado como uma terra fértil, para que possa receber a palavra, e não só ouvir, Deus, mas ser praticantes daquilo que o Senhor tem transformado nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela graça derramada nessa manhã, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, sobre a carta de Paulo
aos Efésios, eu queria contar um pouquinho, fazer um panorama rapidamente sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, a maior metrópole da Ásia. Era a segunda cidade mais importante do Império Romano. Teria cerca ali, alguns estudiosos falam que ela teria um pouco mais de 250 mil pessoas. É onde é hoje a Turquia. Nós estamos acompanhando nos noticiários aí, a Turquia foi massacrada por um terremoto. Acabei de ver a reportagem aí, mais de 45 mil pessoas morreram naquela região. Aquela região é Éfeso. Se nós fôssemos comparar com alguma cidade brasileira, Éfeso seria como São Paulo, pela importância econômica, pela importância cultural, pela rota comercial. Era uma cidade muito estratégica. Efésios então é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo da prisão, entre mais ou menos 61 e 63 depois de Cristo. E o foco principal dessa mensagem é sobre a unidade de judeus e gentios em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para os cristãos, para aqueles convertidos. Paulo aborda nessa carta alguns temas que não trata com tanta profundidade nas demais, como a questão da reconciliação dos judeus com os gentios, o mistério do evangelho, da palavra, a plenitude do espírito, a família e a batalha espiritual. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra, eu estava estudando um pouco mais a fundo ela. Deus me trouxe essa palavra no momento em que eu estava em algumas crises com relação a algumas áreas da minha vida. E Deus foi me mostrando na palavra como que eu poderia ter mais profundidade, ter uma vida que realmente tivesse um relacionamento mais íntimo com Ele. Para mim, irmãos, a vida é como uma pizza. Ela é dividida em pedaços. Então nós temos ali áreas das nossas vidas onde nós trabalhamos especificamente. O T.D. Jakes, numa mensagem do Summit, acho que o ano retrasado, trouxe uma analogia dos pratos. Rodava os pratos, como se cada parte da nossa vida fosse um prato em equilíbrio, onde você, no seu casamento, você está girando um prato, de repente o ministério começa a balançar, você vai lá, você gira o prato do ministério, e assim a nossa vida é formada de áreas. E para mim, é muito importante que essas áreas estejam sincronizadas, ajustadas, para que tudo funcione da melhor maneira possível. Então, a partir do verso 17 do capítulo 4, Paulo começa exortando a igreja no seu modo de viver, no seu modo de proceder. Ele diz: não vivam, não se comportem como os gentios na inutilidade dos pensamentos. Por quê? Porque eles estão cegos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados de Deus por causa do coração duro. Esses que viviam dessa forma perderam a sensibilidade, ficando depravados e cometendo toda espécie de impureza. E aqui, a palavra grega para impureza aqui, tem o sentido de coisas imundas, sexualmente feitas, né? Imoralidade sexual, é um termo usado de cunho sexual. Então o apóstolo Paulo continua: vocês estão aprendendo de Cristo e sobre Cristo, estão sendo ensinados com a verdade que é o Cristo. O velho homem se corrompe. Ou seja, ele se desvia do que é considerado moral. E ele se corrompe por causa dos desejos enganosos. Vocês então, Paulo continua, vocês precisam se revestir do novo homem. E a palavra novo, que o grego para a palavra novo é kainos, que significa original. Ou seja, nós devemos nos revestir daquilo que é original, daquilo que é essência. Quando Deus nos criou, Ele não nos criou para o pecado. Então nós devemos nos revestir desse homem. Ter um novo modo de pensar, um novo modo de viver. Mas a partir do verso 25, meu irmão, fica profundo o negócio. O apóstolo Paulo nos ensina sobre como viver em águas profundas. E ele nos traz algumas instruções, mais precisamente 7, que eu gostaria de destacar. Sei que ficou um pouco longo, mas é importante para a gente entender aonde nós estamos errando e mudar a rota do navio. Você está preparado, irmão? Irmãos, vai ter pressão, e eu espero que todos nós suportem essa pressão. Vamos lá. Primeira instrução então que Paulo começa falando a partir do verso 25. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeira instrução que Paulo diz: fale a verdade. Quem aqui nunca mentiu? Tem alguém aqui, irmãos, que nunca mentiu? Se alguém levantasse a mão e falasse: seu mentiroso. Estou brincando.
Fale a verdade, irmãos. Precisamos falar a verdade. O que é a mentira? A mentira é uma instrução que desvia ou perverte a verdade. Em João no capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Essa é a essência do diabo, mentiroso. Quando mentimos, irmãos, pervertemos a verdade. Nós não devemos mentir, não podemos mentir. Você lembra quando você atendia o telefone? Talvez alguns passaram por isso em casa. Quando você era criança, o telefone tocava. Hoje todo mundo tem celular, mas antigamente tinha aqueles telefones nas escrivaninhas. A criançada corria para atender o telefone, era uma festa. Aí a pessoa atendia o telefone, e aí o pai corria lá e falava assim, você tinha que falar o nome da pessoa em voz alta, para saber se ele podia ou não passar. Se, dependendo da pessoa, o pai falava assim, diz que eu não estou. Já passaram por isso? Pois é, meus irmãos, graças a Deus, lá em casa nós temos ensinado as meninas a importância de se falar a verdade. Não existe mentira branca, como a gente fala, eu estou fazendo uma mentirinha branca para ajudar o meu amigo, para ajudar o meu irmão. Não, ninguém vai se prejudicar. Irmãos, mentira é mentira. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Vou contar uma experiência para vocês. Não sei se vocês já passaram por isso, talvez alguns sim. Eu tenho a mania de sonhar que eu estou pulando de paraquedas, irmãos. Eu não sei porquê, eu nunca fiz pulo de paraquedas, nem bungee jump, esses esportes muito de altura. Mas eu sempre sonho que estou pulando de paraquedas. O problema é que no meu sonho, eu estou sem o paraquedas. E isso é um problema, porque aí você saltou, você está sem o paraquedas, você vai fazer como para se salvar? E aí muitas vezes eu já acordei palpitando, suando as mãos. O cérebro traz uma lembrança, mas aquilo não é verdadeiro, ele traz uma imagem. Sintomas reais de uma fantasia. Quando o corpo está muitas vezes padecendo, é o cérebro mandando informação para o corpo, às vezes o corpo não está sofrendo aquilo, porque o cérebro ele não distingue a verdade da mentira. Então quando mentimos uns para os outros, o corpo inteiro sofre, percebe? Somos membros de um só corpo, fazemos parte do mesmo corpo, então quando mentimos, prejudicamos o corpo. A segunda instrução que Paulo nos ensina é: não durma irado. Versículo 26 e 27 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando também sobre perdão. É simples, você pode se irar, ficar irritadinho, rabugento, como diz minha esposa, amor, você está muito rabugento, amor, aí eu tenho que parar, tá bom, amor, beleza. Mas não vai dormir sem perdoar. Eu aprendi há alguns anos, já testemunhei aqui em púlpito, sobre o meu relacionamento com meu pai, o perdão que nós tivemos, e meu pai faleceu, e eu não tive nada para lidar com meu pai depois da morte, porque eu sabia que meu pai tinha resolvido tudo em vida, né? Não fiquei com algo na cabeça, depois meu pai morreu e eu não tenho como resolver. Mas eu aprendi há alguns anos sobre perdão, e depois de casado, isso me ajudou muito, porque isso me ensinou a não me deitar com a minha esposa sem situações para solucionar. Nós devemos solucionar todas as situações. Eu nunca dormi no sofá, irmãos. Minha esposa também nunca dormiu no sofá. Nós sempre dormimos na cama. 18 anos, né, amor, de casado? 18? É isso? Quase 19. É isso aí. Eu não lembro, pastor, desculpa, perdão. Mas é 18 anos, quase 19. Não podemos nos deixar ser dominados pela ira. Porque a ira, irmãos, é uma emoção. E como toda emoção, as emoções são importantes, mas precisam ser dominadas. Porque se nós formos levados pela emoção, toda vez que nós nos iramos ou fazemos algumas coisas, nós certamente faremos coisas que outrora nós não faríamos racionalmente. Faz sentido? Se nós nos deixarmos levar pelas emoções, nós vamos fazer coisas que talvez outrora não faríamos racionalmente. E dar lugar ao diabo é dar possibilidades, ou fornecer oportunidades, ou de alguma forma credenciá-lo, de alguma maneira para entrar na sua vida e mexer com as coisas de lugar. Eberhard Hahn, em seu comentário bíblico de Efésios, disse o seguinte: pode-se constar que a ira representa uma porta particularmente perigosa para a entrada do confundidor, do grego diabolos.
Por isso Paulo continua diretamente: não deis espaço ao diabo. Entre as artimanhas do diabo referidas em Efésios 6:11, sem sombra de dúvida, a ira prolongada é a pior delas. Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, do inimigo. Então, meus irmãos, não durma irado. Se tem alguma coisa para resolver, principalmente hoje com a sua esposa, resolva. Terceira instrução: não furte. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir o necessitado. A proibição do furto, irmãos, está ancorada nos 10 mandamentos, ou melhor dizendo, no 10º mandamento, em Êxodo 20:15, que diz assim: não furtarás. Simples assim. Eu tenho estudado bastante sobre finanças e tenho me aprofundado mais, é uma das minhas áreas também de atuação. E tenho percebido, irmãos, que Deus, Ele não nos dá riqueza somente para o nosso prazer. Deus, Ele nos dá coisas com propósitos. E o propósito é compartilhar com outras pessoas também serem abençoadas com aquilo que Deus está te dando. E aqui nós temos um ensinamento muito precioso nesse versículo. Porque como que nós vamos acudir o necessitado se nós não temos nem condição para nós mesmos? Então é importante nós entendermos, nós precisamos estar bem, trabalhando, fazendo as coisas com o suor do nosso rosto, para que nós não só tenhamos a possibilidade de atender às nossas demandas, mas também acudir os outros. Isto é um ensinamento importante. Quarta instrução, meus irmãos: não fale palavras torpes. Não fale palavra torpe. Não diga bobeira. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Gente, como eu fui confrontado, irmãos, neste versículo, pelo Espírito Santo. Como nós falamos palavras torpes a todo tempo, muitas vezes da vida, às vezes a gente se corrige, mas muitas vezes a gente fala palavras torpes. Em Mateus 15:18, Jesus vai falar: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. O que sai da boca vem do coração. O que os nossos olhos estão vendo? Onde os nossos olhos estão repousando? Está enchendo o nosso coração de quê? Para que a nossa boca reproduza aquilo que está no nosso coração. Em Mateus 12:36, Jesus vai mais profundo. Jesus vai dizer: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda a palavra inútil que falou. Misericórdia. Irmãos, isso aqui tem que causar comoção em nós, no nosso coração. Tem que causar um desvio de rota. Cada um de nós vai prestar conta de cada palavra inútil que falarmos. Por isso que Paulo fala de nos revestirmos do novo homem, ou seja, aquele homem que na essência fora criado por Deus. Precisamos abandonar as velhas práticas. E isso, irmãos, passa por uma transformação. Nós precisamos todos os dias sermos transformados. Como é que está a pressão aí, irmãos? Pense em algo. Deus, Ele não quer corações perfeitos. Nós não somos perfeitos. Deus, Ele quer corações arrependidos, corações contritos, corações quebrantados, aquele coração que faça sentido amar o outro, porque Deus amou primeiro. Quinta instrução, irmãos: não deixe o Espírito triste, não deixe o Espírito Santo triste. Versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da retenção. Vocês sabem quais são as atribuições, ou a função, ou as funções do Espírito Santo? Vamos lá, escola do discípulo, EBD, cadê o Yuri? Eu vou citar aqui 3 atribuições do Espírito Santo que eu acho muito importante para conhecermos. O primeiro atributo é que o Espírito Santo ele é consolador. Consolador. E como nós experimentamos isso, meus irmãos? Nós tivemos perda na família. Como nós experimentamos que o Espírito Santo é consolador? Em João capítulo 14, 16, 17 vai dizer assim, ó, Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
Irmãos, o Espírito Santo ele é consolador. O segundo atributo do Espírito Santo que eu quero destacar para vocês nessa manhã é que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, 7 e 8 diz assim: mas eu vos digo a verdade, Jesus falando, né? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence a nós do nosso pecado. É o Espírito Santo que te trouxe aqui, é o Espírito Santo que convence a gente do nosso pecado. E o terceiro atributo do Espírito Santo que eu quero destacar é que ele nos sustenta e ora por nós. Em Romanos 8, 26 e 27, o apóstolo Paulo vai dizer: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então o terceiro atributo do Espírito Santo, ele nos sustenta em oração, ele nos cobre em oração. E aqui, irmãos, eu acho lindo, porque o apóstolo Paulo, ele mostra para nós a pessoalidade, ele nos traz a pessoalidade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo ele não é uma energia, ele não é uma coisa que está na natureza só, ele é uma pessoa da Trindade, ele se relaciona em harmonia com a Trindade. Quando que então entristecemos o Espírito Santo, na nossa quinta instrução, não deixe o Espírito Santo triste. Quando que nós entristecemos? Eu quero destacar duas coisas importantes. A primeira é quando nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo. Você já teve a impressão de estar numa empresa ou de estar num negócio, trabalhando, e você percebe que uma pessoa começa a fazer aquilo que você está fazendo, e você fala: epa, esse cara quer tomar meu lugar aí, né? Já viu, Everton, essas coisas acontecer? Então o Espírito Santo, meus irmãos, ele quem convence. Se nós estamos tentando fazer o trabalho que não é nosso, se nós estamos tentando fazer o trabalho do Espírito Santo, isso é uma forma de deixar o Espírito Santo triste. E a segunda é quando nós deixamos o pecado se tornar corriqueiro em nossas vidas. O pastor Gilson várias vezes já pregou aqui em cima, falando sobre a importância do pecado ser um acidente na vida do crente, não algo corriqueiro. O pecado ele tem que ser assim: nós estamos caminhando e de repente, puxa, tropeçamos. Isso não tem que ser algo normal. Sempre que abrimos espaço, irmãos, para as obras da carne, nós damos legalidade para isso se tornar normal em nossas vidas santas, porque nós fomos chamados para a santidade, sermos separados, nós entristecemos o Espírito. Faz um teste, irmãos, pergunta aí para o Espírito Santo que habita em você, se tem algo na sua vida que não está legal, se tem algo na sua vida que precisa ser mudado, e o Espírito vai te mostrar isso. Com certeza Ele vai te mostrar. E se talvez Ele não te mostrar, irmãos, eu não quero ser um tanto duro, mas talvez Ele não esteja nem aí. Talvez você precisa pedir para que o Espírito Santo hoje habite em você e faça uma transformação na sua vida, irmãos. O papel do Espírito Santo em nossa vida é tão grande que nós podemos afirmar que é no Espírito, nesse relacionamento com o Espírito, que nós experimentamos de forma pessoal o nosso relacionamento com Deus. Eu vou repetir: o papel do Espírito Santo em nossas vidas é tão grande, tão importante, que nós podemos afirmar que é nele, no relacionamento com Ele, que nós experimentamos de forma pessoal o nosso relacionamento com Deus. A sexta instrução: não sejamos amargurados. Não seja amargurado, irmão. Versículo 31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Irmãos, a amargura corrói o ser humano. A amargura corrói, a amargura destrói. Vemos hoje em dia tantas pessoas, irmãos, pessoas amarguradas, presas nas suas lutas e batalhas mentais, cheias de cóleras, cheias de ira, blasfemadores, maliciosos. As pessoas reagem de forma desproporcional ao fato. Pessoas que no trânsito não dão seta e as outras já estão xingando. Se bem que os irmãos que não dão seta, né, irmãos? Merece todo. Não, estou brincando, irmãos. A gente vê muito hater hoje em dia nas redes sociais. A gente vê as pessoas se xingando, se degladiando, se brigando umas com as outras. Como eu fui ministrado nisso aqui, irmãos? Quantas vezes eu usei o Twitter para amaldiçoar a vida das pessoas ao invés de abençoar?
Porque às vezes a gente olha e aquilo mexe com nossas emoções e a gente aposta. Nós falamos coisas que talvez ao vivo, talvez não, com certeza ao vivo não falaríamos para as pessoas, mas nós estamos lá, somos os donos da verdade. Não devemos ser amargurados, irmãos. E a última instrução que eu quero passar, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que nós devemos ser perdoadores. Versículo 32: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, e aqui por último, Paulo nos instrui a sermos benignos, benevolentes, generosos. Devemos ser compassivos, devemos ser cheios de compaixão, percebe? Se colocar no lugar do outro, ter empatia. Giovana, minha esposa, é uma mulher muito sábia, e eu aprendo muito com ela, e ela, toda vez que acontece alguma coisa lá em casa, com as nossas filhas, no caminho da escola, quem tem filho pequeno sabe, né, irmãos? Às vezes você está levando a gurizada para a escola, é aquela bênção, né? Aquela alegria. Eu falo que quando chega a paz, a alegria vai embora, né, meu irmão? Quando chega a alegria, a paz some. Mas a Giovana, minha esposa, sempre diz para as meninas, quando acontece um problema ou outro: faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. O ensinamento de Jesus: faça aos outros o que você gostaria que fizesse com vocês. Isso é ter empatia. Isso é ensinar, irmãos, empatia para os nossos filhos. É calçar o sapato uns dos outros, é andar a milha que ele está andando. Muitas vezes nós somos bons julgadores, mas somos ruins perdoadores. Nós não perdoamos como julgamos, e isso é um problema. Quantos aqui estão me entendendo? Amém? Meus irmãos, eu fui completamente desnudado diante dessa palavra, irmãos. Desnudado, profundamente confrontado pelo Espírito Santo. A impressão que eu estava nu diante de uma plateia, mas ao mesmo tempo que Deus foi me mostrando, como eu disse, a minha vida de pizza, né? Cada área da minha vida. Ao mesmo tempo que eu via a minha vergonha sendo exposta pela palavra ou diante da palavra, eu fui experimentando o amor incondicional de Deus, me ensinando, me corrigindo, porque a palavra de Deus nos diz que Deus corrige a quem ama. E eu me senti privilegiado, me senti amado por Deus, porque eu sabia que naquele momento de correção Deus estava falando comigo. Se você se sentiu mexido, irmãos, ou está sentindo algo queimar no seu coração, saiba que é o Espírito Santo falando no seu coração, te corrigindo, falando: filho, você precisa mudar a rota. Talvez o que você esteja fazendo não está legal, você precisa mudar. O Espírito Santo vai te mostrando o pecado no qual nós estamos mergulhados, e que se nós não abandonarmos isso verdadeiramente, arrependidos, irmãos, nós não vamos poder viver nas águas profundas. Eu nem conseguiria chegar lá. Eu gosto muito de mergulho, gosto de esporte aquático e já mergulhei. Toda vez que eu viajo, eu sempre procuro uma opção para mergulho. E é lindo, irmãos, porque quando a gente começa a mergulhar, você tem aquela pressãozinha do começo, né? Até se adaptar com o cilindro e tudo. Mas quando você começa a mergulhar, a partir, sei lá, do 15º metro ali, mais ou menos, 10, 15 metros, você começa, a água que era turva, ela começa a ficar, não sei quem já teve a experiência do mergulho, ela começa a ficar transparente, azulzinha. Já teve, Everton? Cara, é lindo de ver, você começa a vislumbrar a criação de Deus e ver cada detalhe, como Deus é precioso nos detalhes. Só que ali embaixo, irmãos, existe uma pressão muito grande. Para você ter uma ideia, os mergulhadores profissionais, quando eles descem muito fundo, eles têm que voltar 20 metros para fazer o que eles chamam de descompressão. Porque se eles subirem de uma vez, o pulmão explode. Então eles precisam fazer essa descompressão, tamanha pressão que eles estão suportando lá embaixo. Então, para estarmos nas águas profundas, nós devemos mergulhar, mas estarmos dispostos a receber essa pressão. Eu quero contar uma última experiência antes de nós orarmos. Deus tem falado muito comigo numa experiência
pessoal de acordar um pouco mais cedo. Meu horário de sair de casa normalmente é 6:30 da manhã, onde eu levo as meninas para o colégio. Eu tenho acordado todo dia às 5 da manhã. Já tem algum tempo que nós estamos acordando cedo. Minha sogra, a gente estava viajando, minha sogra falou: ô Zé, você acordou de novo cedo, Zé. Que barbaridade, né? Mas eu não fazia bagunça, pelo menos, eu acho. E eu acordo cedo, 5 horas, e eu divido a minha manhã em pequenos pedaços, 10, 15, 20 minutos. E naqueles pedaços eu tenho alguns momentos com Deus. Ali eu consigo me exercitar, ali eu consigo ter um momento para ficar em silêncio, como eu disse, né? Nessa hora, nessas 5 horas da manhã, eu tenho a paz, a alegria está dormindo, mas a paz reina, irmãos, é uma delícia. E aquele momento eu consigo ter o meu momento com Deus. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo que foi muito palpável. E eu comecei a perceber que Deus estava realmente falando comigo. E eu estava ali orando, no momento de oração, eu comecei a orar e eu falei uma frase que eu comecei a anotar. Um dos pedaços também desse tempo, eu estou anotando coisas que Deus está falando comigo. E a frase dizia assim, eu no meio da oração, orando de olhos fechados, orando, e falei: Deus, me dê sabedoria para lidar com aquilo que eu posso controlar. E me dê fé para lidar com aquilo que eu não posso controlar. E na sequência, irmãos, eu abri no livro de Tiago, capítulo 1. E no começo da perícope, lá no comecinho do capítulo, ele fala assim, na versão NTLH: fé e sabedoria. Eu falei: opa, Deus está falando comigo. Eu falo uma frase, Deus me leva nesse livro, e a palavra diz assim, Tiago 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem assim não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Irmãos, temos visto um avivamento gigante em Asbury, temos olhado que o mundo tem desejado a presença de Deus, muitas pessoas têm se convertido lá, a gente tem visto milagres acontecer. Ontem nós tivemos aqui pastor Gui e o pessoal do Livres com 8 horas de louvor. Deus tem feito grandes coisas. Não fique fora dessa transformação. Não fique fora daquilo que Deus deseja para você. Lembre-se que Deus não busca filhos perfeitos, Ele busca corações arrependidos. E eu quero orar com você nessa manhã, meus irmãos.